Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos falar nesta oportunidade a respeito de 4 razões para perdoar, ou 4 motivos por que eu devo perdoar. Fique comigo até o final, eu tenho certeza que será bênçãos e vitórias na tua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Deixa o teu joinha aí nesse vídeo também. E se for possível, escreva o seu comentário, deixa embaixo aí o seu comentário, porque para o nosso canal isso é muito importante. Então eu conto desde já com a tua ajuda e com a tua colaboração em nome de Jesus. Vamos lá então. 4 razões por que eu devo perdoar. 4 motivos por que eu devo perdoar. Para nós entendermos e entrarmos a respeito desse assunto, nós vamos usar por base o texto de Mateus, capítulo de número 18, e o versículo é a partir do versículo de número 23. Esta parábola que Jesus conta aqui em Mateus 18, a partir do 23, a respeito do rei, que o rei chamou um dos seus servos, e esse servo aqui, ele deve 10.000 talentos, é uma dívida muito alta. Para você ter uma ideia do tamanho da dívida, um talento equivalia a um dia de trabalho. Um talento é o que valia 4 gramas de prata naquela época. Então era um valor muito alto. Aquele homem jamais tinha condições de pagar essa dívida. E quando o rei o chamou para prestar conta, diz o texto aqui que o rei deu uma ordem dizendo: pegue ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tem e venda, para que ele pague essa dívida que ele deve. E a Bíblia diz que esse servo aqui, ele prostrou-se e reverenciava o seu senhor, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por uma íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Então o rei perdoou esse servo. Só que o texto segue dizendo: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão nele, sufocava, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu conservo, prostrando seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Mas aí a Bíblia diz que, vendo os seus conservos o que acontecia, contristeceram muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Foram ao rei e contou tudo o que aconteceu. E o rei mandou chamar então aquele servo. E ele diz assim, chamando a sua presença, disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu servo entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo quanto devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então a primeira razão para nós perdoarmos é porque nós fomos perdoados. E é interessante porque a dívida que nós tínhamos era muito maior do que qualquer outra que nós podemos ter. Ah, mas eu fui ofendido. Nós fomos perdoados por uma dívida muito maior. Ah, mas aconteceu algo, alguém me deixou triste, alguém me magoou, mas nós fomos perdoados. Então o primeiro motivo, ou a primeira razão que nós devemos perdoar é porque nós fomos perdoados. E aí você vê que no final do versículo, no versículo 35, o próprio Jesus fala assim: se vocês não perdoarem de coração aos vossos irmãos, assim o vosso Pai também não perdoará as vossas dívidas. Olha o que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver contra outro alguma queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim façai também. Então Paulo está ensinando a igreja que qualquer queixa, qualquer problema, qualquer falta de perdão, alguma coisa que aconteceu nos relacionamentos, ou até mesmo dentro da igreja, nós precisamos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Então por que nós perdoamos? Por que temos que perdoar? Primeiro, porque nós fomos perdoados. Mas será que existe um limite para o perdão? Será que nós temos, e tem pessoas que pensam assim: não, eu te perdoo agora, mas não faça de novo. Ou eu vou te perdoar agora, mas é a última vez. Então essas pessoas não aprenderam o que é perdão. Porque se imagina que se você fosse chegar diante de Deus, todos nós somos pecadores, pecamos todos os dias. Aí você no pé da tua cama, você vai lá e pede perdão para Deus. Deus, me perdoa porque eu fiz isso e não deveria ter feito. Ok, você pediu perdão. No outro dia você pecou de novo.
Será que quando você fosse orar, será que Deus iria dizer para você, ó, não vou te perdoar mais, porque você pediu perdão ontem e hoje você pecou de novo? Não, porque o perdão aqui é ilimitado. Deus perdoa várias vezes, é claro que está o texto dizendo, desde que ele se arrependa de todo o seu coração. Quando há arrependimento, nós não temos poder em si de não perdoar, não temos direito de não perdoar. E aí nós vemos que o primeiro motivo é porque nós fomos perdoados. O segundo motivo que nós devemos perdoar, ou a segunda razão que nós devemos perdoar, é porque nós somos obedientes. No próprio texto de Mateus, capítulo 18, no versículo de número 35, aqui diz que, foi o texto que nós acabamos de ler, assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um ao seu irmão e às suas ofensas. Então é uma ordem explícita de Deus aqui, que se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. Então é uma questão de obediência a Deus, obediente à sua palavra. Então é uma ordem que Ele nos dá. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6:12, sim, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, aqueles que nos têm ofendido. Perdoa, assim como nós perdoamos. Então há um vínculo aqui, ou seja, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Em Mateus 6, 14, 15, olha o que diz aqui, ó. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Então, o próprio Jesus aqui ensinando a respeito da oração do Pai Nosso, ele diz, se você não perdoar, você também não será perdoado. E aí nós lemos no início que nós tínhamos uma dívida muito alta com Deus, e Deus nos perdoou. Então, o segundo motivo para perdoar é porque nós somos obedientes. E aí você vai perguntar, mas pastor, qual é o limite do perdão? Pedro perguntou isso para Jesus, no capítulo 18, versículo 21 de Mateus. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes no dia? E Jesus disse, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o perdão é ilimitado, não tem limites para o perdão. E o cristão precisa também aprender a respeito disso. Nós não somos guiados por sentimentos, nós somos guiados por princípios. Por isso que o perdão não é um sentimento. Não, eu sinto de perdoar, eu não sinto de perdoar. Não, nós não somos guiados por sentimento. Nós somos guiados por princípio. E o nosso princípio, o primeiro princípio é o que? A obediência. Jesus disse, vocês verdadeiramente me amam se guardarem os meus mandamentos, princípios. Então nós não somos movidos por sentimento. Eu não senti de perdoar. Não, porque o que é o sentimento? Quando você é ofendido, quando você é magoado, quando alguém faz algo ruim para você, qual é o sentimento que você tem? O sentimento é de pagar com a mesma moeda. O sentimento é de fazer algo igual ao que a pessoa fez para você ou pior. O sentimento é raiva, é ódio. O sentimento é um sentimento ruim e, de fato, todo ser humano tem esses sentimentos. Só que nós cristãos não somos guiados por sentimentos. Nós somos guiados por princípios. E os princípios de Deus estão aqui na palavra do Senhor nos ensinando, e é por aqui que nós somos guiados. Eu não posso me deixar ser levado pelos sentimentos, pela razão. Não, eu preciso obedecer princípios. E aí, se nós lermos a Bíblia, nós veremos quantas pessoas que viveram, que foram caluniados, que foram torturados, até mortos pelo Evangelho, mas eles não guardaram dentro deles essa raiva ou essa amargura, porque eles aprenderam que obedecer a Deus é importante porque nós somos guiados por princípios. A terceira razão ou o terceiro motivo, nós perdoamos porque nós não queremos adoecer. Nós perdoamos porque nós não queremos ficar doente. E a falta de perdão deixa as pessoas doentes. Hebreus 12:15 diz assim, tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Quando nós permitimos que uma ofensa, que a raiz de amargura venha brotar dentro dos nossos corações, isso impede nós de entrar na presença de Deus. É por isso que existem muitas pessoas que vão ao culto, que vão à igreja, mas não conseguem entrar na presença de Deus. Deus pode estar operando de uma forma, todo mundo pode sair dali dizendo, olha, como o culto foi abençoado hoje, como Deus operou hoje, mas a pessoa em si não viu nada disso. A pessoa entrou triste e saiu pior. A pessoa entrou com ódio no seu coração e saiu pior. E o erro não está na igreja, o erro não está no pastor, o erro não está no culto.
O erro está por nós cultivarmos uma raiz de amargura. Ela brota e nós vamos dando a ela a condição de ela crescer, guardando mágoas, guardando rancor dentro dos nossos corações. Por isso, meu irmão, nós perdoamos para não adoecer, porque quando nós não perdoamos, isto adoece a nossa alma. Isso deixa a nossa alma doente. E é por isso que você vê hoje muitas pessoas mal-humoradas, pessoas que muitas das vezes acordam de um mau humor, pessoas que hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro, pessoas que não conseguem ter uma comunhão com Deus, sempre estão chateadas, sempre estão brigando, sempre estão discutindo, são pessoas rancorosas, são pessoas chatas, pessoas que não tem como você ter um diálogo, não tem como você ter uma amizade, porque hoje está de um jeito, amanhã está de outro, hoje cumprimenta você, amanhã já não te cumprimenta, hoje sorri para você, amanhã está com cara fechada, e às vezes as pessoas ficam perguntando, será que eu fiz alguma coisa? Não, é porque aquela pessoa, ela está guardando um sentimento dentro dela, que ela mesma está se aprisionando, ela mesma está causando prejuízo para ela. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que essas pessoas são pessoas que não são resolvidas na vida, são pessoas que sempre olham para o passado, às vezes a sua conversa, às vezes quando conversa, lembra de alguém, lembra de uma situação, e quando lembra disso, aquilo traz para essa pessoa um ódio, uma raiva tão grande, porque ela não perdoou, ela não conseguiu perdoar, ela não decidiu perdoar, ela simplesmente achou-se no direito, não, eu tenho o direito de não perdoar essa pessoa. São coisas mal resolvidas, são situações mal resolvidas, e aí, meus irmãos, é isso que é o grande problema, porque eu não consigo ter uma comunhão plena com o Espírito Santo se eu tiver uma raiz de amargura. Eu não consigo adorar a Deus de verdade quando existe dentro do meu coração uma raiz de amargura. Por isso que a vida espiritual de muitas pessoas é muito raso, não consegue se encher do Espírito Santo, não consegue ter uma comunhão plena com o Espírito Santo, porque há uma raiz de amargura brotando no coração dele e no coração dela. Infelizmente, eles têm alimentado esta raiz de amargura. E o quarto motivo, por que é que nós temos que perdoar, a quarta razão para perdoar, é porque nós somos agora maduros, nós crescemos. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo é o de número 11. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós perdoamos porque nós nos tornamos maduros. Nós precisamos crescer. Nós crescemos espiritualmente. Se nós pegarmos o que Paulo está dizendo aqui, muitas vezes o ser criança aqui, ou ser menino aqui, está se referindo a pessoas que não cresceram, pessoas que não amadureceram. Se você pegar em certas ocasiões, a criança em si, até uma certa idade, ela não tem noção de valor das coisas. Se você dá um celular para ela, você pagou R$1.000, R$2.000 no celular e ela derrubou no chão, ela quebrou o celular. Você fica perturbado, mas a criança não tem noção do valor em si. Depois de uma certa idade que ele vai aprender a valorizar as coisas. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Eu lembro que quando criança ainda, no meu aniversário, eu recebi ali um caminhão do bombeiro, um caminhão muito bonito, cheio de luzinha em cima, e ali ligava aquela sirene em cima, mas era muito bonito aquele carrinho, e outros mais, né? Aquele caminhão e outros mais que eu recebi, mas criança ainda. E eu lembro que na outra semana eu fui e troquei aquele caminhão e junto com outros carrinhos bonitos por figurinhas, sabe? Então, porque criança não tem senso de valor, criança não sabe, até uma idade não sabe valorizar as coisas. E trazendo para a vida espiritual, olha o que Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu agia como menino. Só que nós temos crentes na igreja, e a igreja está constituída de pessoas que estão há 20 anos, há 30 anos na igreja, e ainda são meninos. São carnais, como Paulo disse, levam tudo na carnalidade,
E aí que Paulo está dizendo que nós precisamos crescer, porque quando eu assumo perdoar, quando eu decido perdoar, eu estou amadurecendo. Até quando você vai guardar mágoa? Até quando alguém não te cumprimentar vai deixar você possesso? Até quando alguém não te ajudar, ou alguém muitas das vezes falar alguma coisa para você vai te ofender tanto ao ponto de amargurar o teu coração? Até quando um comentário? Até quando uma falta de oportunidade? Até quando às vezes uma palavra que alguém fala vai deixar você remoendo isso e prejudicando a tua alma? Até quando? Nós precisamos crescer. E é o que Paulo está dizendo. Agora que eu já não sou menino. Agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Servir a Deus não é fácil e não existe igreja perfeita. Aonde você for, vai existir fofoqueiro, vai existir pessoa que não vai tratar você bem, vários tipos de pessoas no teu trabalho, teus vizinhos, mas nem por isso, meus irmãos, nós temos um motivo de guardar mágoas e guardar rancor. Porque quando nós guardamos esse tipo de mágoa, quando nós dizemos eu não vou perdoar, quando nós falamos assim, quando nós agimos assim, é a mesma coisa que você tomar o veneno para querer que o outro morra. Porque você mesmo está se matando. A falta de perdão mata. A falta de perdão nos deixa ser infantil ainda. São pessoas que recebem uma ofensa e querem pagar na mesma moeda. Ah, mas alguém foi mal educado comigo, eu também tenho que ser mal educado com ela. Mas é porque são crianças ainda. Crianças mimadas. Crianças que não querem crescer. Crianças que não querem aprender. E nós temos esse quarto motivo, quarta razão para perdoar. Nós precisamos amadurecer. O perdão não vem de uma criança simplesmente aqui espiritualmente. O perdão vem quando nós amadurecemos, quando nós crescemos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, Paulo diz assim: assim como que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você vem para Cristo, você decide servir a Cristo, agora as atitudes serão diferenciadas, o velho homem, a velha natureza vai ficar para trás. E Paulo vai ensinar isso em Efésios e outros livros mais, dizendo: agora aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. Então Paulo vai nos dar a entender que o novo nascimento aqui depende de nós, depende das nossas atitudes, sim, de nós querermos crescer, de nós querermos tomar uma posição diferenciada. Porque a questão de não perdoar, meu irmão, é sofrer. Mas muitas pessoas, elas optaram por sofrer. Muitas pessoas, elas tomaram a posição de sofrer o resto da vida. E nós nunca vimos uma sociedade tão doente por falta de perdão. É falta de perdão no casamento, é a falta de perdão do que os filhos levam, muitas das vezes, uma lembrança do pai que ele se frustrou ou que ele foi prejudicado. É o filho que tem magoado com o pai, é o pai magoado com o filho, é o casamento que não deu certo, as pessoas se separaram, mas guardam uma mágoa, guardam rancor, e tudo isso, irmão. É o patrão que mandou embora sem motivo, quem sabe alguém que prejudicou você na empresa. Tudo isso aqui, meu irmão, é uma trama que o diabo faz para colocar em você a raiz de amargura. Porque sempre que você lembrar desta pessoa, você vai sentir raiva, você vai sentir ódio. E aí, meus irmãos, eu preciso te dizer que enquanto você está com essa recordância, com essa recordação no teu coração, na tua mente, você está amarrado, você não consegue ir para frente. Tua vida não vai para frente, teu relacionamento não vai para frente, tua vida, comunhão espiritual não vai para frente, você não consegue ter uma vida plena com Deus. Você lembra quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, que eles clamaram a Deus? Eles não clamaram a Deus por causa do Mar Vermelho que estava na frente. Eles clamaram a Deus por causa dos egípcios que vinham atrás. Eles estavam presos lá. Por que eles não herdaram a terra prometida? Por que não chegaram na terra prometida? Sabe por quê? Porque o coração deles estava preso lá no Egito. Quantas vezes eles murmuraram contra Deus dizendo: Deus, no Egito eu tinha pepino, no Egito eu tinha cebola, no Egito eu era escravo, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Pessoas que estão presas no passado não conseguem alcançar a bênção de Deus. Pessoas que estão presas no passado não conseguem entrar na terra prometida. Por isso que é uma estratégia de Satanás prender você, nos prender com sentimentos que nós deveríamos ter esquecidos, ou deveríamos ter riscado, porque perdoar é riscar a cédula. Perdoar é riscar. Lembra o que Jesus fez por nós? A Bíblia diz ali que ele foi até o Calvário.
e a cédula que estava imposta para cada um de nós, o preço que era para ser pago, aonde Jesus pagou na cruz, ele fixou na cruz a nossa dívida e ele pagou. E nos últimos momentos de vida ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: está pago, o que os homens não podiam pagar, a dívida deste homem aqui, 10.000 talentos, que não tinha condição de ser paga, agora está pago. Agora eles são livres, eles são libertos de toda falta, eles são perdoados para que eles possam também perdoar. É por isso, meus irmãos, nós temos que perdoar. É por isso que, e é interessante porque também o perdão, ele é oferecido para as pessoas, mesmo quando o ofensor não pede perdão para nós. Mesmo quando alguém não pede perdão, ou até mesmo situações, por exemplo, o pai ou a mãe morreu, ou uma pessoa que está muito longe de você e você já não tem mais contato com aquela pessoa, mas você guardou uma mágoa, guardou um rancor. O que eu devo fazer? Se eu não posso mais ver essas pessoas, você tem que decidir perdoar. Quando você decide perdoar, é o teu momento com Deus. É você chegar diante de Deus e: Deus, aconteceu uma coisa assim, meu pai faleceu, minha mãe faleceu e eu guardei uma mágoa dele. Eu guardei um ressentimento dele. É você entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu decido perdoar, Senhor. Eu quero perdoar. Deus, arranca de mim toda essa amargura que está me travando, porque a amargura, ela nos impede de crescer. É nós entrarmos diante de Deus e pedir perdão. Ah, pastor, como é que eu vou perdoar alguém que não me pediu perdão? Como que eu vou perdoar alguém que não reconheceu o seu erro? É simples, isso é bíblico. Você lembra que quando o próprio Jesus na cruz, o que ele faz? Todos ofenderam ele, todos perseguiam ele, crucificaram, zombavam dele na cruz. O que ele disse? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quem ali pediu perdão para Deus? Para Jesus? Ninguém. Só que ele decidiu perdoá-los, mesmo eles não reconhecendo. E até hoje eles procuram, estão esperando Cristo, mas Jesus perdoou, porque Jesus sabia que o perdão aqui ia libertar muitas pessoas, e o perdão de fato liberta. Nós vemos isso também em Estevão. Estevão também em Atos capítulo 6, o versículo de número 60, diz que quando ele apedrejavam Estevão, ele se ajoelhou no chão e disse: Senhor, não imputes a ele este mal. Estevão perdoa eles, mesmo eles não pedindo perdão para Estevão. Porque o perdão, meu irmão, não é uma questão de sentimento, é uma questão de princípio. Eu só espero que esse vídeo tenha te alcançado, te abençoado. E se for possível, compartilhe esse vídeo com teus amigos, para que eles também possam ter um entendimento e conhecimento a respeito do perdão. O perdão liberta. O perdão sara, o perdão nos faz crescer, o perdão nos faz entrar na terra que o Senhor preparou para cada um de nós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Deixe aí o seu comentário, nos ajude a divulgar esta poderosa palavra do nosso Deus.